Então, gente, a gente parou ali na página 86, onde a Zerka está falando um pouco sobre o compartilhamento, e ela fala ali que no final a plateia, né, diz: você fez meu psicodrama por mim, você me possibilitou uma compreensão que não tem preço, falando para o protagonista, nessa ideia de que o compartilhamento é curativo no psicodrama. E a gente até tinha comentado que às vezes a gente sente que o compartilhamento no final da sessão pode trazer mais coisas, abrir mais coisas, como é que a gente lidava com isso, enfim. Isso foi nossa última troca há 15 dias atrás. Depois, segue com a pergunta: os antigos gregos acreditavam que havia diferentes deuses para diversas situações de vida. Deuses para o amor, para a epilepsia, para a raiva, para a guerra, mas também deuses para as doenças. Não sei se já achou aí. Achou, Antônia? Tá, beleza. Deixa eu colocar aqui, então, só no compartilhamento de tela, que daí a gente fica também com o texto. Eram os deuses que provocavam a doença, mas eles eram também a cura. Assim, o aspecto da cura nunca era humano. Os gregos chamavam as doenças de doenças divinas. De certa forma, essa ideia é muito criativa. No entanto, esse pensamento arcaico pode ser muito amedrontador com relação a doenças como a AIDS. Será que realmente podemos chamar uma doença física ou emocional de algo divino? E aí a Zerka fala, né, que a gente tem... nós realmente não sabemos como a doença atravessa a barreira da mente para o corpo. Temos agora consciência de que o corpo se lembra quando a mente esquece. Mesmo a medicina psicossomática só tem um vago conhecimento sobre a conexão entre corpo e mente. O modelo médico, por um lado, nos dá uma grande dose de segurança. Você vai ao médico e ele parece saber o que está fazendo. Por outro lado, há inúmeras doenças de que a ciência não dá conta. Por exemplo, o meu próprio caso. Eu acho que aqui vale a gente fazer um parênteses, né, para falar que a Zerka, com a questão do sarcoma no ombro, ela ficou por muito tempo indo em vários especialistas para tentar diagnosticar a dor que ela tinha. E ela ficou tanto tempo nisso que Moreno chegou a considerar que ela fosse, talvez, que ela tivesse desenvolvido algum sistema, né, de alguma conserva cultural sobre a doença que estivesse afetando no bem-estar dela. Então, ele achava que era de ordem psicológica, emocional, não mais de ordem física. Então, por muito tempo, a Zeca foi em especialistas que não foi conclusiva, e quando gerou uma conclusão do caso, porque Moreno já tinha, inclusive, a convencido que era de ordem psicológica, já estava muito avançado e ela teve que passar por uma amputação, né? Então, ela perdeu completamente aí ombro, braço, enfim. Então, por isso que ela está dando o exemplo dela mesma, porque há muitas doenças que a ciência não dá conta. E aí ela segue dizendo: pode haver duas pessoas com a mesma idade, mesma doença e aparentemente com a mesma dose de vigor. Uma morre e a outra sobrevive. Todos nós já ouvimos aquele pronunciamento meio amargo. A operação foi bem sucedida, mas o paciente morreu. Que indica que mesmo os médicos, por vezes, reconhecem a cura como um mistério que ultrapassa o controle humano. Porque algumas pessoas parecem se recuperar quando vão a Lourdes, por exemplo? Milhões de pessoas vão até lá. O que as cura seria a crença delas, sua fé ou a divindade da Virgem Maria? Eu realmente penso que a cura é um mistério. Aí tem aqui uma recomendação, né, para leitura de Lourdes. É uma cidade no sul da França, onde numa gruta próxima conta-se que Virgem Maria apareceu em 1858. Por causa de suas fontes miraculosas, tornou-se um lugar de peregrinação ao qual se atribuem curas milagrosas. Acho que a primeira coisa que a gente pode pensar disso aqui é que, às vezes, nós psicólogos, também, num processo de desconhecimento dos nossos limites, a gente também, nós psicodramatistas, psicólogos, nós também nos atribuímos exclusivamente a cura. Às vezes vocês vão dizer: não, Amanda, eu não me atribuo a cura. Mas se a gente se atribui o fracasso, a gente também se atribui a cura. Se a gente acha que a gente fracassou com o paciente, é porque a gente tinha também
alguma perspectiva de curá-lo, nesse sentido. E essa compreensão que a Zerka está dizendo a cura é multifatorial. Então, não existe uma atribuição única, ela é multifatorial. Se a gente ficar trazendo para o nosso peito a responsabilidade do processo de cura, a gente vai fazer um processo de exclusão de toda a existência do outro. Então, assim, quando a gente foi no Nordeste, foi lá com o Marco Amato, não foi em Fortaleza, no congresso em Fortaleza, quando o Jonathan, ele falou, né, sobre essa questão da Zerka, e o Jonathan deixou claro que o Moreno, ele, de alguma forma, errou com o Zerka quando admitiu que essa doença fosse de ordem psicológica, que não tinha mais o que ser feito, que ela devia se tratar emocionalmente. Quando isso aconteceu, Moreno desconsiderou vários outros fatores que poderiam incidir na cura da Zecca. É como se ele tivesse, naquele momento, olhado para o próprio umbigo. Ou seja, se aqueles médicos que ele conhecia, e ele mesmo como médico não podia trazer algum esclarecimento sobre a doença da esposa, e se ele também trabalhava com psicodrama, então a coisa deveria ser de ordem psicológica. Se não era de ordem médica, logicamente era de ordem psicológica. E isso é um pensamento exclusivo, que não considera a história do outro, né? Então, no processo de cura, acho que nós, como psicodramatistas, a gente não pode desconsiderar a história do outro. Isso é um desserviço. Deixa eu seguir aqui. A Márcia botou aqui no grupo. Ué, hoje tem novamente. Márcia, eu tô tão despirocada na minha cabeça que quando alguém perguntou lá no grupo que se hoje tinha grupo, eu pensei, fui eu que esqueci. E daí eu saí correndo que nem uma louca para arrumar as coisas para ter grupo, mas provavelmente era o dia da nossa folga. Só que eu tô muito despirocada, assim. Então eu fui lá tentar, e aí nós estamos em grupo agora. Provavelmente foi isso. Peço desculpas, mas aí a gente segue o fluxo, né? Já que estamos aqui. Como é que vocês lidam com isso, assim, com a perspectiva de cura do outro, cura do paciente, né? Esse lugar da cura, como é que vocês lidam com isso? Provavelmente o Léo, que é a pessoa que mais fala nesse grupo, deve ter achado que maluca Amanda já teve semana passada e o Léo não entrou. Mas, por favor, me ajudem. Se o Léo não está aí, me ajudem também trazendo alguma contribuição de como é que vocês pensam isso, assim. Se vocês se sentem nesse lugar também, de às vezes se considerar responsável pelo fracasso ou pela cura, como é que é isso para vocês? Oi. Oi. Para mim, geralmente, quando ajudo, eu sinto que é dele, né? Assim, não é meu. Agora, quando atrapalho, não se atrapalho, mas assim, quando não acontece nada, ou aí eu sinto que fui eu. E às vezes... Grave, né? Pronto, internação na certa, Rafa. Já vou te dar aqui uns 15 dias de atestado para um processo de internação. Então, e eu também nem percebi que semana passada teve, hoje tem, e se quiser semana que vem também, para mim tá ótimo. Eu tô muito fora da casinha. A minha sorte é que a minha paciente das 18 desmarcou, né? Que eu tenho uma paciente que tá na outra quinzena. A minha sorte, porque daí eu tava Então foi livre. isso que confundiu. Aham. Eu disse, É, eu tava livre e aí, fiquei nesse lugar. assim, a gente agradece, pra gente é só no lucro. Sinto muito por você, né, pelo seu tempo livre. Mas isso que você tá falando, Rafa, dessa questão, né, de a gente, às vezes, nem considerar a nossa influência no processo do outro,
Isso tem a ver mesmo com a nossa matriz, né? Às vezes uma matriz de ordem familiar, religiosa, enfim, de que a gente traz isso, né? De que tudo que tem valor não sou eu que produzo. E aí o desvalor sou eu que produzo, né? Tudo que não tem valor, consequentemente, sou eu que produzo. Esse lugar também é um lugar igualmente poderoso, porque se eu sou capaz de destruir, também é poderoso, assim como eu sou capaz de construir, é tão poderoso quanto. E a nossa ideia no psicodrama, justamente por causa do compartilhamento, é a gente chegar num lugar em que a gente não precisa estar numa condição assimétrica, né? Nem para menos, nem para mais, que a gente possa chegar nesse lugar ao longo da sessão, não necessariamente ao final dela, mas no decorrer da sessão, justamente para que a gente não entre nesse lugar da impotência ou da potência, que é um lugar que coloca a gente como responsável pela cura, né? Mas é difícil, é uma peleja. Estou sempre em psicoterapia, supervisão, a gente tem que sempre vigiar, né? É bem difícil. Sim, sim, é verdade. Supervisão ajuda, né, para isso, ficar sempre lembrando a gente, né, Sim. que a gente não tem esse poder todo, né, nem de destruir, nem de curar. Exatamente. Exatamente. Obrigada, Rafa. Ainda mais no carro, abriu. Obrigada. Obrigada. Agora, por outro lado, assim, nós temos alguns casos de depoimentos que a pessoa fala que houve um trabalho que foi muito bom, em que a pessoa você mudou a sua vida. E por outro lado, eu fico assim, olhando, observando alguns depoimentos de algumas terapias hoje, que eu ouço as pessoas falarem mais em cura, e por isso talvez elas alardeiam mais esse processo. Por exemplo, agora essa semana, foi na semana passada, na semana passada, houve uma homenagem em Brasília, sobre as constelações familiares. Então, por quê? Porque as pessoas falam de um processo de que assim, é como se fosse cura mesmo. Eu me curei disso. E eu acho que também, para nós terapeutas, eu não acredito, porque eu já tive assim, algumas pessoas, inclusive essa semana, uma pessoa disse assim, olha, eu lhe agradeço a vida inteira, porque minha mãe estava numa situação, e ela, depois de você, ela viveu 3 anos, mas e eu fico assim, por que ela não dá esse depoimento abertamente? Porque eu acho que as pessoas não acreditam porque você, não é você, quando a pessoa diz isso, eu não acredito nessa, eu digo, meu Deus, como é que foi que eu fiz aquilo? Eu não acredito em mim, que eu tenha. Quer dizer, eu sou um canal, é como diz Erika, eu sou um canal para que aquilo aconteça. E aconteceu, e ela diz isso para mim, eu digo assim, seria até bom que ela desse esse depoimento para outras pessoas, para as pessoas também perceberem que pode haver um trabalho de modificação, de uma melhora, mas a gente não acredita no que a gente possa fazer. Eu mesma não acredito. Eu não acredito que eu possa fazer isso. Eu fico sempre duvidando, e até dependo de outra pessoa. Ela poderia dizer que é para poder eu acreditar nisso, que ela está dizendo que eu fiz isso por ela, não é, sabe? É um campo muito delicado, é por isso que eu acho que a Zeca também fala que é mágico, é uma coisa... ela diz assim, é um mistério, mágica não. A cura realmente, porque a cura é um mistério. E para mim, ela fica mesmo nesse lugar do mistério. Mas que acontece, acontece. Uhum. Acontece, viu? Acontece. Acontece. Acontece, eu não sei por quê, eu não sei por quê. E alguns processos que você faz, você vê realmente acontecer. E a pessoa diz, hoje, nossa, que coisa maravilhosa. Com Mas é certeza. isso.
Com certeza. Ana Paula, seja bem-vinda. Bom te receber. Com certeza. E aí, esse processo no psicodrama, a gente entende que é por isso que a realidade suplementar tem tanto poder, né? E ela fala num trecho que a gente viu, acho que há 2 encontros passados, de que as cenas que nós não vivemos e que nós construímos com o cliente no consultório, elas têm muito mais poder catártico do que as cenas que nós vivemos. E acho que é esse o lugar, é o lugar do mágico, assim, quando eu digo para um cliente que não teve uma mãe cuidadora, imagina uma mãe que te cuide, então, imagina que ela esteja aqui, o que ela diria? Ele acessa uma dimensão de si mesmo que antes ele não havia dimensionado e cerceado, e agora ele acessa. E aí, por ele acessar, ele acessa uma parte de si que pode também promover a cura. Então, por isso a realidade suplementar ela é tão potente, né? Quando a gente diz o como se é fantasia no consultório, ela ajuda muito o nosso cliente a acessar a parte de si. E se a gente também considerar a cura como uma coisa assim, não é uma coisa mágica, extraordinária, é uma coisa simples, assim, quer dizer, uma coisa, uma mudança positiva É um na encontro com uma vida. parte nossa. De uma parte, né? Porque não é aquela coisa extraordinária, né? Assim, porque às vezes a gente fica muito apegado a esse extraordinário e acha que você não faz. Às vezes pequenas curas acontecem. E às vezes o psicólogo fica achando que cura significa não ter reincidência. Porque você curou um câncer. O médico diz, você tem que acompanhar. Porque a qualquer momento esse câncer pode retornar. Você precisa acompanhar. É assim que acontece. Você teve um problema cardíaco, você tratou. Não há nenhuma garantia de que ele não possa acontecer de novo. Ou que outros problemas não vão acontecer, né? Então, a cura diz muito mais sobre agora eu já tive um câncer. No segundo processo, eu já sei mais coisas sobre mim, sobre o câncer, do que eu sabia antes. E eu sei como me alimentar melhor, como evitar as questões da químio, enfim. Tem coisas mais sobre mim que eu acesso agora, que eu sei mais, uma rede de apoio, enfim, ou onde que eu posso me apoiar, onde eu não posso. Então, a cura tem a ver com isso, né, Antônio? Acho que não é a cessação dos problemas, mas a capacidade de criar com eles. Seguindo aqui, eles falam aqui, os jornalistas, né? Algumas pessoas que tiveram de enfrentar o câncer ou uma doença igualmente grave referem-se a isso como uma das melhores coisas que aconteceram na vida delas. Você vê alguma relação com a ideia de doença divina? Zeca responde: eu costumava dizer o seguinte sobre o meu sarcoma. Eu realmente não recomendo uma doença tão séria e com risco de vida para um piquenique de domingo à tarde. Não é esse tipo de prazer. Trata-se de uma jornada muito amarga, mas todas as jornadas amargas têm 2 opções: ou você afunda ou nada. É muito parecido com um aço fino que tem de passar pelo fogo muito quente. Isso só pode ser feito se o fogo estiver muito quente. Então, é como passar pelo fogo bem quente, como passar pelo inferno e sair com mais clareza, profundidade, sabedoria, com maior compaixão e mais humano, e talvez até mais espiritualizado. Acho que eu vou só dar um pause aqui também para a gente não romantizar a doença, né? Que eu tive um paciente que ele trazia isso, assim, que a família dizia que ele tinha que ser forte, que ele tinha que dar conta desse câncer, que faltava fé, que ele tinha que dar conta. E ele falava para mim indignado, assim, né? Muito indignado. Diz que puta que pariu, que eu quero ter fé, que eu quero. E aí a gente usava da sessão para ele dizer isso mesmo: foda-se, eu tô com medo de morrer, foda-se, né? Eu não vou ter fé agora, eu não consigo ter fé. Porque a pessoa já está ali no processo de adoecimento, ainda tem que lidar com as expectativas do outro sobre como ela tem que agir no processo do adoecimento, né? Então, isso é muito difícil. E aí eu fico, só para tirar esse lugar da romantização da doença, que eu acho que é bem complicado, né? A pessoa não tem que... A resposta que ela pode dar, a resposta criativa, às vezes, é se indignar com a doença.
Não é dizer, ai meu Deus, que bom, vou poder passar por essa aprovação. Às vezes a melhor resposta que ela pode dar é, que merda que isso aconteceu comigo? Por que comigo? Porque quando ela faz essa pergunta, ela inclusive, uma das coisas que está nessa pergunta é quem eu sou. E essa é uma puta de uma pergunta para se fazer. Por que é que isso aconteceu comigo? Então, se é comigo, quem eu sou? E aí, só para tirar essa romantização da doença, porque eu acho que do jeito que está descrito aqui, a gente tem que lembrar que a Zerka passou por todo um processo, né, de adoecimento com sarcoma, é como se todo mundo tivesse que ser super espiritualizado para passar por um processo de adoecimento. E isso eu discordo, né, completamente, assim, porque uma nova resposta é uma nova resposta diferente da conserva vigente para o psicodrama. Se a conserva familiar vigente é que o seu Joãozinho tem que passar pelo tumor que ele tem, com fé, porque ele é evangélico, e o seu Joãozinho chega para mim no consultório e diz, eu sou evangélico, mas eu tô muito bravo com Deus. Pá, Joãozinho tá dando uma nova resposta. Ele tá sendo espontâneo. Porque ele tá fugindo da conserva familiar, ele tá tentando encontrar quem é ele no meio disso tudo que falam. Inclusive ver Deus, talvez, ou não ver Deus, mas ele pode ver Deus de uma outra forma, ou até não ver Deus. Que seja, mas ele vai passar por essa experiência completamente mudado, porque ele vai mudar alguma resposta. É isso que se espera. Que a doença possa ser o que a gente chama no psicodrama de interpolação de resistência. Que a doença possa ser esse lugar que faz com que a gente repense quem a gente é, porque a gente está no mundo, que relação é essa, o que é que eu quero, e se a indignação for a resposta, tudo bem. A Ana perguntou dos materiais, no grupo depois tu pede, porque isso é um livro que a gente está debatendo, é um livro da Zerka, da Realidade Suplementar, então depois pede lá no grupo que o povo passa. Como é que isso bate para vocês, essa questão desse processo, assim, né, disso que a Zerka traz, da doença como a possibilidade de uma nova resposta? Eu fiquei pensando, né? Quando a pessoa está passando pelo problema, ainda está, digamos, na indiferenciação de novo, né? Ainda não conseguiu. Isso. Aí é impossível falar desse jeito. Para que já virou, que nesse momento que a Zerka escreveu esse livro, provavelmente já era conserva de novo. Isso. Porque ela já tinha passado. E aí a pessoa consegue enxergar a beleza de tudo, né? Assim, o porquê, ou que cresceu, evoluiu. Mas no momento é impossível mesmo, eu acho, né? Perfeito. Me fez pensar isso, que com certeza no momento, até ela conseguir, né, lidar de uma forma saudável com tudo que estava acontecendo com ela deve ter xingado um monte, ela não ia conseguir escrever essas lindas palavras, né? Perfeito. Não sei, é isso que me passou pela cabeça na hora. Perfeito. Ótimo. Eu também acho isso aí que a Rafaela está falando. No momento é difícil, me faz lembrar as fases do luto. Gente, no início é muito revoltante, muito embora a gente saiba que a melhor forma depois de você fazer esse contato e depois acolher isso e diz, vamos agora, vamos em frente para a gente resolver isso no tete a tete, no cara, vamos brigar agora. Mas inicialmente é revolta, é um movimento de desestabilização. Depois você vai, né, acomodando as fases do luto, mais ou menos, dentro daquelas fases que eles explicam, é isso também, às vezes, num processo assim que é gritante, numa fase que está muito difícil. E hoje a gente, inclusive, entende que o luto, ele não se dá mais assim processualmente, né? Ele é tipo espiral, vai e volta para as fases, não é necessariamente numa ordem. Então, assim, o paciente pode ter se revoltado,
ter passado por um outro processo de reconhecimento, mas depois volta a se revoltar, porque ele vai descobrir uma nova coisa sobre si, sobre a doença, enfim. Fala, Lu. Oi, boa noite. Então, eu tenho uma cunhada que passou mais ou menos por isso, assim, só que na realidade ela perdeu o filho de 6 anos com leucemia. Aí foi um baque para nós todos e tal. E aí ela, meio que todo mundo ficava assim, esse negócio, ai, mas tem que acreditar, você tem que ter fé, vai dar certo. E ela super revoltada, né? Como é que não fica, né, a situação? E ela falava assim, não quero saber se eu vou ter fé, que Deus é esse que levou meu filho, porque foi meu filho tinha 6 anos, meu filho era saudável, de um dia para o outro aparece essa doença maldita e leva ele assim tão rápido, né? E aí, eu fui até uma das pessoas que eu pensava, assim, cheguei a julgar. Eu falei, nossa, mas a Joyce, ela tinha que ter um pouco mais de fé. Aí depois eu parei pra pensar, não, como? No primeiro momento é impossível. Ela fazia perguntas assim, eu não quero saber se Deus está comigo, se eu tenho que ele está num bom lugar, eu quero saber aonde ele está fisicamente, com quem que meu filho está. Aonde que ele está dormindo? O que que ele está comendo? As perguntas dela, ela fazia isso assim, sabe? E eu falava, aí eu comecei a raciocinar, eu falava, nossa, realmente, ela é mãe. Hoje ele estava aqui, amanhã ele não está mais. E cadê meu filho? Quem que levou ele? Ele está bem? Ele está com frio? Ele está com sede? Ele está, né? Então, assim, a revolta não tem como. Aí, isso que acho que a Antônia, né? A Antônia, não, a Rafaela falou. Realmente, depois que você passa por tudo, que aí você vai analisar, que você vai raciocinar, aí vem, não, passei por aquilo, olha, depois deu certo dessa forma e tal, aí você romantiza, né? Mas o primeiro momento, com certeza, o paciente vai chegar e soltar os cachorros, né? Porque ninguém tá na pele dele, né? Tá dentro ali para sentir realmente, ninguém tem essas respostas para ele. A resposta da sociedade, a resposta vamos dizer, da igreja, da religião é essa, você tem que confiar, você tem que ser firme, você tem que não sei o quê, mas eu não quero isso. Eu quero saber do meu filho, entendeu? Exatamente. Exatamente, Lu. Obrigada pelo compartilhamento. É isso mesmo. Isso mesmo. Mais alguma contribuição? Sigo aqui. Vou seguir. Isso. Exatamente, Ana. É saúde questionar. Revoltar. Exatamente. É processo de saúde. E aí, aqui a gente continua com a Zerca, considerando as pessoas procuram por uma divindade, esteja ela dentro do self ou em algum poder curador fora dele. Isso é bem importante. As pessoas procuram por uma divindade, seja dizer o que de mim tem de potência, seja olhar para fora e dizer, não, o médico aqui vai resolver, ou é Deus que vai resolver, ou a gente vai procurar. Quem é que é capaz de responder, né? O que de divino tem dentro ou fora de mim? Para mim, foi tanto uma experiência em branco como em preto, causada pela incerteza sobre se eu estava realmente curada do meu câncer ósseo com a amputação do braço e do ombro. Uma vez, descrevi essa experiência como uma passagem por um túnel muito escuro. No final havia uma réstea de luz. Se eu apenas pudesse atingir a luz, estaria salva. Quando eu cheguei à luz, eu soube. Ei, eu vou mesmo ficar boa. Eu vou viver. Isso não vai me derrubar. Ainda não é a minha hora. Mas uma vez tendo passado por tudo isso, como posso tornar melhor esta nova vida que me foi dada? De certa forma, é como renascer. Isso aqui é bem bom, cada experiência pessoal profunda é como um renascimento e eleva você a um nível diferente de consciência. Então, desse ponto de vista, posso entender quando as pessoas dizem, foi a melhor coisa que já me aconteceu. Mesmo algumas das pessoas que contraem HIV, ARC, AIDS dizem isso. Algumas delas vivenciaram tanto amor e compaixão de suas comunidades antes de morrer que suas vidas ganharam uma nova intensidade. A gente tem que lembrar que aqui, né, a gente sabe que a questão do contágio do HIV era associado a uma morte certeira, né? Hoje não é mais assim, uma doença né, uma infecção crônica, enfim. Algumas delas vivenciaram tanto amor e compaixão que ganharam uma nova intensidade. Creio seriamente, se tivéssemos de viver para sempre, a vida seria miserável e talvez até mesmo assustadora. Nada na vida morre realmente, as coisas se transmutam. Acredito na transformação das almas. Nosso corpo é algo de que apenas nos desfazemos. Ele não é de fato tão importante. Ele nos é emprestado e temos a responsabilidade de cuidar dele.
Bem mais importante é o que você faz com a sua alma. Como você faz dela um instrumento refinado após passar por um purgatório, tal como uma moléstia grave? Tenho visto muitas pessoas sair desse purgatório sentindo-se elevadas, mas outras entram em colapso. Creio que morremos quando temos de morrer. Mesmo as pessoas que se suicidam podem ter de morrer naquele momento daquela forma. Se fosse diferente, elas teriam se salvado. Creio que elas reencarnarão. Gente, aqui tem as coisas da Zeca. Geralmente considera-se entre as pessoas que têm essa concepção sobre a vida e a morte, as que morrem de morte mais violenta, como na guerra ou no holocausto. Reencarnarão mais rapidamente que as demais, como se fossem impulsionadas por essa tremenda energia de violência para transformá-las em algo criativo e positivo novamente. Alguns psiquiatras estão descobrindo pessoas mais jovens com memórias do holocausto, o que sugeriria que elas são vítimas reencarnadas dessa tragédia. Às vezes, vemos pessoas cujas vidas já se foram. Isso não tem nada que ver com a idade. Você pode vê-lo mesmo em pessoas muito jovens. A chama criativa se foi. Isso aqui é bem importante, né? Moreno fala lá no livro Sociometria que o homem morre quando o seu átomo social morre, que a vida humana se estende para além dos vínculos. Então, enquanto a gente tiver vínculo, enquanto a gente estiver vinculado, a gente estaria vivo. E aí eu acho que tem uma coisa, então, que a Zerca acrescenta, que também é viver é criar. A gente para de viver quando a gente para de criar. Quando a gente não está mais criando. Então, é fácil a gente ver que, por exemplo, uma pessoa deprimida, uma pessoa muito ansiosa, ela começa a ter dificuldade de criar. Ela não consegue mais dar novas respostas para a vida, para as situações, enfim. E ela vai mesmo que morrendo, né? Que é o embortamento da espontaneidade. Vai acontecendo essa morte psíquica. Não é uma morte do corpo, mas é uma morte psíquica, é uma morte de quem ela é. Porque ela não está conseguindo criar. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está passando um avião, então desculpa aí se o barulho está muito alto. Então, é essa questão da morte psíquica. Quando ela fala dessas experiências pessoais de transformação e tal, que eu acho que a Rafa trouxe uma fala muito legal da matriz que a gente pode resgatar, que é toda experiência que nos traz para a surpresa. Teve um capítulo que a gente leu aqui do livro, que é o momento da surpresa, né? Como que a gente responde aos momentos de surpresa. Então, sempre que a gente é colocado num momento de surpresa, que a vida pega a gente e traz uma surpresa, a gente é convocado a criar. Como que você consegue criar com essa doença? O que você consegue criar? Que resposta você consegue criar? Como que você consegue criar com essa gravidez não planejada? Como que você consegue criar com essa perda de emprego? Como que você consegue criar? A gente é convidado. Não é criar no sentido de poliana, né? De, que lado bom eu consigo ver. Não é isso. É dar uma resposta. Que resposta seja essa? Uma resposta que me permita sobreviver. Como eu consigo responder? Então, as pessoas, e aí essa questão do... Meu Deus, quem sobreviverá, que Moreno, acho que a gente pode usar aqui para complementar o que a Zerca está falando, que Moreno fala disso, né, que vai sobreviver aqueles que conseguirem criar com essas mudanças que vão acontecendo no vínculo e nas relações. Muitas pessoas não conseguem mais. A mãe aí diz pra gente, minha mãe falou, eu não consegui responder, meu marido falou, eu paralisei, ou meu filho disse, eu não consegui responder, eu não consegui dar uma resposta. Enquanto a pessoa consegue dar uma resposta que permita ela sobreviver às relações, ao mundo, ela ainda está com a capacidade de criar. Né? Enquanto ela não consegue mais, e quando ela não consegue, a gente entende que ela está numa morte psíquica. Né? E aí a Rafa estava falando que toda vez que a gente passa por esses momentos de transformação, a gente vai para a indiferenciação, né? Que dentro da teoria da matriz de identidade. Então, toda vez que acontece esses momentos novos, um filho, perdi o emprego, uma doença, eu vou precisar me reconhecer de novo, porque quem eu sou tem a ver com os papéis que eu ocupo na vida. Toda vez que muda um papel, que sai um papel, que entra um novo papel, eu também tenho que descobrir de novo quem eu sou. Termina um relacionamento, entra um filho, eu vou ter que voltar lá para me reconhecer. Então, voltei lá para a indiferenciação. Toda vez que tem uma mudança significativa em relação aos meus papéis. Então, esse processo de transformação que a vida nos coloca, e aí aqui a Zerca está falando da doença, vai levar a gente para a indiferenciação. E aí o nosso papel como terapeuta é ajudar o paciente a se reconhecer agora nesse novo papel, porque sim, o papel de doente é um novo papel.
quem eu sou como uma pessoa doente. Eu sou um doente que não se permite pedir, eu sou um doente que quer que as pessoas estejam em volta, eu sou uma pessoa doente que quero me cuidar sozinho, e aí a gente tem que desenvolver esse novo papel que se avizinha, né? Alguma consideração, alguma questão? Eu fiquei pensando do envelhecer, né? A sabedoria que traz. Porque treinou muito, né? É bem o que o Moreno fala, né? Você já passou por tantas, e você fica mais perto, né? Você a espontaneidade, né? Foi treinada durante a vida. E aí parece que vem mais rápido, né? Não sei. Para Tanto que que É que tudo depende, né, Rafa? Para aqueles que não usam a depende. conserva com um fim em si mesmo, porque tem algumas pessoas que vão envelhecendo e se apegam É às verdade. conservas com medo do novo papel. Com medo. Não, estou falando daquela sabedoria que quando a pessoa que fez terapia. Uma pessoa que envelheceu em psicoterapia. Isso. Entendi. Sim, essa pessoa vai ser mais espontânea porque teve mais treinamento da espontaneidade, com certeza. Com certeza. A gente consegue ver isso, inclusive, dentro do psicodrama. Tem alguns psicodramatistas mais velhos que usam a conserva como um fim em si mesmo. Né? Que dizem, ó, isso aqui é psicodrama, todo o resto não é, e é isso aqui é psicodrama. Tem uns outros que continuam criando ainda depois de envelhecer. Que dizem, não, ó, isso é psicodrama, mas isso também pode ser psicodrama, mas isso também pode ser psicodrama. E continuam criando. Então, tudo depende, né, de a gente utilizar a conserva como um fim em si mesma e se apegar à conserva com medo do papel de velho. Eu vou usar a palavra de propósito. Com medo do papel de velho. Com medo de estar nesse lugar da conserva do desuso, do inadequado, do inútil, né? Enfim, daquilo que Não, pode falar. Pode falar, Rafa. Não, eu ia falar que, na verdade, eu queria corrigir. Não é a idade, é a quantidade de quedas, talvez. É isso Porque aí. tem pessoas jovens que sofreram, já passaram por tantas coisas, e parece que quando vem alguma coisa que a gente julga como devastadora, para aquela pessoa não é, porque ela já passou por muito. Então, não é a idade, né? Então, corrigindo, eu acho que é mais a quantidade dessas vivências, desse treino mesmo, né? Acho que é isso. Isso aí. Isso aí. Vou seguir, então, aqui que eles perguntam, o terapeuta deveria ser assistente do Deus do culto de cura? Ele não é a causa do processo de cura. Em que medida o diretor seria esse assistente, né? Assistente de algo maior que promoveria a cura. Aí a Zeca responde, eu me considero um canal. Muito frequentemente as ideias vêm a mim, Deus sabe de onde. Eu digo que vem lá de cima. Eu realizo meus melhores trabalhos quando meu ego não está sintonizado. Não é algo destinado a satisfazer meu ego, isso aqui é bem importante. Quando eu sou um canal aberto, certas informações incríveis chegam até mim. Isso é bem importante. Às vezes a gente está lá com o nosso protagonista, o nosso paciente, tentando satisfazer o ego. Ele vai ter que chorar. Para quê? Para quê? Qual é a função dele chorar ali? Para que ele vai chorar? Qual é a função dele chorar? Para mim? Para eu sentir que eu inseri alguma coisa, ataquei alguma coisa? Eu vou pegar aquela cena e vou escarafunchar para que ele chore. Para quê? Qual é a função disso? É para mim ou é para ele? Eu vou fazer essa pergunta na cena. Para quê? Porque eu estou curioso ou porque serve ao paciente? Tem esse lugar, né? Tem esse lugar de a gente permitir colocar de lado esse eu, no sentido das minhas necessidades, em prol das necessidades do nosso protagonista. E, às vezes, por exemplo, eu até compartilhei aqui em outro momento,
que eu tive uma direção de grupo que a protagonista não queria contar para o grupo a cena que a gente ia trabalhar. E aí eu tive que trabalhar o grupo inteiro, sem contar para o grupo. Foi assim, para mim foi muito trabalhoso, mas assim, eu precisei confiar. E eu estava lá, a pessoa era chamada, a pessoa nem sabia que cena era aquela, porque a protagonista tinha contado no meu ouvido. Né? Eu só dizia, ó, você então é a mãe da protagonista, daí botava no papel da mãe, mas a pessoa não sabia onde é que ela estava, que lugar era aquele, porque não podia fazer caracterização do cenário, porque a protagonista não queria. Então foi dureza. E eu tinha duas alternativas, ou eu fazia o psicodrama que me ensinaram, que tinha que ter a caracterização de cenário para aquecimento, que tinha que ter a explicação para o público para que a catarse fosse coletiva, né, tivesse catarse de integração, ou eu abria mão para as necessidades do protagonista, e eu abri mão. E assim, foi uma das coisas mais bonitas que eu dirigi. Já compartilhei com vocês que era uma cena de tentativa de suicídio, que a protagonista não queria contar para o grupo. Então foi uma das coisas mais bonitas que eu já dirigi, que de repente o grupo estava cantando uma música que eu não sabia, mas que o grupo todo sabia, que era importante para a protagonista. As coisas foram acontecendo, a personagem que foi escolhida para ser a mãe, o ego auxiliar, sabia a música de Niná, que era uma música que, meu Deus, ninguém conhecia. Então, a gente foi construindo coletivamente. Agora, se eu tivesse sintonizada com as minhas necessidades, se eu tivesse com medo e com necessidade de controle, nada disso tivesse acontecido. Claro que eu poderia contar para vocês milhares de cenas em que a minha necessidade de controle estragou também, né? Óbvio que eu resolvi contar meu sucesso, né? E a gente faz isso para satisfação pessoal. Mas tem várias outras circunstâncias em que eu poderia contar justamente o oposto. E lembro agora claramente de uma cena que eu dirigi, que era de uma menina com o pai, e aí ela disse, ele não gosta de mim. E eu disse, tá, desde quando? Que ele só não gosta, pra quê? Eu estava tentando desesperadamente caçar a cena nuclear, a tal da cena nuclear, desde quando? Articulador, iniciador, parará, e não vinha. E eu fiquei tanto tempo nessa batalha que eu desaqueci minha protagonista, que eu tive que de novo aquecer ela, para simplesmente fluir, porque quando ela disse que não gosta, era só para eu passar. Ela não estava afim de mergulhar nesse não gosto. E então, às vezes, a gente precisa prestar atenção, né, no que é a minha necessidade, o que é a necessidade do outro. Acho que isso é uma contribuição que a Zerka traz, que é bem importante. Deixar, não satisfazer o nosso ego de diretor. Alguma contribuição ou sigo aqui na história que ela vai contar? Vou seguir aqui, então. Ai, eu de novo, Vou desculpa, falar, é que eu Rafa. pensei na tele, eu achei que isso, não sei se é porque eu sou iniciante, mas eu acho muito difícil discernir o que é meu, o que é dele, pela tele, se confunde, e aí é difícil saber quando é para o seu ego, quando é para ele, porque mesmo quando é para o ego, às vezes parece que o ego mascara e finge que é para o outro, e você cai nessa, entendeu? Um truque, Rafa, é perguntar. Eu estava esses dias com uma paciente, que ela tinha travado, ela é psicodramatista e ela tinha travado numa cena com um paciente. E aí a gente fez meio terapia do papel, né? E a gente foi lá, no lugar que ela tinha travado, e ela estava tentando decidir tudo. Eu disse, meu Deus, por que tu não pergunta pro protagonista para onde ele quer ir? Pergunta para ele. Se ele quer ir para a direita, para a esquerda, se ele quer falar, se ele não quer falar, pergunta. Então, a gente esquece isso, né? Que eu poderia ter perguntado para minha cliente, você quer entrar agora nessa cena com o seu pai ou a gente pode seguir aqui com o seu irmão? Mas eu não fiz isso. Então, quando a gente está em dúvida, a gente precisa perguntar. Entendi. Obrigada. Aí, a Zerka conta aqui, deixe-me contar a seguinte história. Eu costumava realizar aquelas sessões abertas em Beacon, Nova York. Uma vez eu estava com 35 pessoas de uma escola superior, as quais eu não conhecia previamente. Uma vez que elas não tinham familiaridade com o psicodrama, comecei a fazer uma exposição para aquecê-las. Quando terminei uma sentença, tive subitamente a sensação de estar flutuando a uns 10 ou 15 centímetros acima do palco, e de que uma mão estava me empurrando de forma gentil, mas muito firme, em direção a uma jovem sentada na primeira fila. Por um momento perguntei a mim mesma, o que estou fazendo? Uma voz interna respondeu, não pergunte, vá em frente.
Eu não tinha ideia do que ia acontecer, mas dirigi-me a ela e disse: dê-me as pílulas. Sei que você está planejando se suicidar com elas. Ela abriu a bolsa, tirou um vidro de pílulas. Todos os presentes ficaram absolutamente sem fala. Eles devem ter pensado: essa mulher é algum tipo de bruxa. Então eu disse a uma das minhas estudantes: você sabe onde é o banheiro, leve Mary até lá e certifique-se de que ela se livrou dessas pílulas. Quando vocês voltarem, trabalharemos as razões que estão causando essa situação, o porquê desse desejo de se matar. Quando as duas voltaram, o psicodrama teve início. A primeira entrevista revelou que 3 semanas antes, seu noivo, com quem deveria se casar no final do semestre, havia morrido num acidente de carro depois de haver ingerido LSD. Isso foi descoberto durante a autópsia. Após o enterro, os pais dele desenvolveram uma folia do... não sei falar francês, desculpa aí. Ele não morreu, apenas viajou e vai voltar. Então, os pais estavam ali viajando, né? Ele não morreu, apenas viajou e vai voltar. Sempre que ela vai visitá-los, porque sente necessidade de chorar sua morte e falar sobre ele, eles dizem: como você ousa falar dessa forma? Você é uma menina má. Ele não morreu, ele vai voltar logo para casa. Então, disse Mary, eu estou ficando louca. Eu imediatamente reproduzi o acidente com ela no lugar do noivo. Pedi que colocassem umas cadeiras no palco e sugeri que ela se sentasse como se estivesse num carro. E pedi a alguns homens que viessem e a empurrassem para fora do palco. Ela caiu e ficou deitada no chão abaixo do palco. Fui até ela e disse: Jorge, você sabe o que aconteceu com você? Jorge é o nome do noivo, né? Você pode falar agora, porque no psicodrama todos podem falar quando querem ou necessitam. Você pode me ouvir? Sim. Você sabe o que a Mary está planejando fazer? Será que você poderia escolher alguém aqui para ser a Mary? Ele e ela escolheu uma menininha. Nessas alturas, quase todos estavam chorando. A pequena Mary subiu ao palco e chorou também. Ela entendeu exatamente o que tinha que fazer sem que fosse necessário nenhuma instrução. Ela agarrou o protagonista e disse: Jorge, eu tenho de morrer. Tenho de me encontrar com você. Eu não quero ficar separada de você. Seus pais não querem admitir que você morreu. Eu estou ficando completamente louca. O protagonista sentou-se de forma ereta, assumiu uma voz firme, pôs o braço ao redor dela e disse: não, você não deve fazer isso. Foi um acidente. Ela disse no papel do noivo, né? Ninguém me disse que eu não deveria dirigir após tomar LSD. Eu não sabia. Mas você só vai me fazer ficar pior se você vier se unir a mim. Sinto muito por havê-la deixado. A gente havia planejado uma vida legal juntos. Eu quero que você continue vivendo. Não ligue para os meus pais. Eles não são um problema seu. Eles terão de digerir o que aconteceu do jeito deles. O seu problema é viver. Isso é que eu quero para você. Sua morte só se somaria à minha culpa. Eu quero que você viva a sua vida plenamente. Fizemos a inversão de papéis, de forma que a Mary pudesse ouvir a mensagem de Jorge. Nisso consistiu o psicodrama. Está claro que depois houve uma boa dose de compartilhamento e falou-se sobre ideias de suicídio que essas experiências significam para nós. Aqui você pode ver a loucura divina. Por um lado, o homem havia se matado por acidente. Ela achava que ele queria puxá-la para o lado dele por meio do suicídio, para a morte. Por outro lado, no psicodrama, ele se tornou terapeuta dela, que considerou o fato de ele haver dirigido drogado como algo errado, e assegurou-a de que a vida dela deve ser vivida. Pausa para cá, para a ideia de que quando a gente está dirigindo um psicodrama, a Zerka já falou nos capítulos anteriores sobre intuição, né? Que a intuição é todo esse conjunto de experiências que você tem, que você guarda, consciente, inconsciente, todos esses conjuntos de experiências. E quando você olha para a realidade, elas estão lá, mesmo que você não saiba, elas estão lá. Então, quando você olha para um rosto, quando você olha, elas estão lá. E aí, o que ela fez nesse caso foi reconhecer intuitivamente quem era o protagonista. Nós, meros mortais, o que nós fazemos? A gente faz um aquecimento para tentar surgir um protagonista, a eleição do protagonista, né? Mas às vezes a gente, por intuição, pode trazer um ou outro para a cena. Então foi o que ela fez, ela puxou ela para a cena por intuição. E aqui eu acho que uma coisa muito bacana que ela traz é que o mesmo instrumento da morte pode ser um instrumento para a vida. Ou seja, a protagonista tinha entendido que o suicídio era um jeito de estar com o outro, e quando ela faz a inversão de papéis e vai para o outro, esse outro dá a ela o direito de viver. Muitas vezes as pessoas têm medo, né, de que a gente vá para a cena do acidente, da dor, né, enfim. Mas a gente precisa, às vezes, ir até lá, porque por meio da inversão de papéis, a gente pode, inclusive, questionar uma conserva que o paciente construiu. A conserva dela era que ela tinha que morrer para se encontrar com ele. E ela só tinha essa resposta.
quando ela passa pela experiência de inversão de papéis no papel dele, ele autoriza ela a viver. E essa autorização passa a ser uma nova resposta na vida dela. Bom, como é que esse trecho bateu para vocês? Pirei agora. Minha cabeça está totalmente pirada. É que a Zerka também é meio fora da casinha, né? Então, assim... Nossa. Então... Então... Mas essa coisa de, tipo... Que a gente até já tinha discutido quando ela falou de intuição. Que a gente precisa, né? Tem outras teorias que vão chamar de inconsciente coletivo, né? Enfim... Mas essa ideia de que quando você está no grupo, você também acessa esse inconsciente que é construído, né, na relação do grupo. Então, se você está bem aquecido como diretor, porque também tem o nosso aquecimento, a nossa preparação para estar com o grupo, a gente se prepara para isso. Então, quando a gente se aquece para estar com o grupo, seja, cada um tem o seu jeito, né? Eu gosto muito da ideia de chegar primeiro no lugar, de me ambientar, às vezes de ouvir, botar uma música. Isso vai me preparando muito para o espaço. Eu preciso disso. Vou conversando com as pessoas que vão chegando, e aí quando eu vou, oi, fulano, tudo bem? A gente não sabe. Apesar de ela não ter prévio conhecimento sobre o grupo, a gente não sabe se ela não disse, oi, fulano, bom dia, oi, como é que é seu nome? Oi. A gente não sabe se não teve esse Mas contato. como é que se conecta dessa forma? Tão, né? Essa sensação, né, Márcia, de que tem que ser meio mágico. E aí a gente precisa entender que a intuição no nosso trabalho, ela tem a ver com loucura. Quando a Zeca fala que a gente precisa se acostumar com as nossas birutices, que para a gente ser um bom diretor de psicodrama, a gente precisa se habituar a esse caos interno, é justamente isso. Porque, às vezes, quando você diz para um paciente assim... Vou dar um exemplo. Eu estava com um paciente, faz umas 2 semanas, era um paciente novo, e foi muito louco, assim, porque eu não tinha agenda, minha agenda está fechada atualmente, eu não tinha agenda, e aí teve uma situação que era uma pessoa que fazia supervisão, que vai para uma supervisão em grupo, saiu, parará, e aí, bem no momento que ele mandou mensagem, tinha saído. Eu disse, ok, eu só tenho esse horário. Ele disse, esse é o horário que eu posso. Então, tá, aí fizemos a sessão. No processo da sessão, ele estava falando e tal, e aí, o jeito que ele falava, algo para mim, assim, soava meio adolescente. E aí eu joguei de volta para ele, né? Eu disse, tô falando aqui para Amanda, mas eu queria mesmo falar sobre a minha adolescência. E quando eu tinha 14 anos? De quando eu falei, imediatamente teve um impacto, assim, né? Aí ele falou, porque foi justamente nessa época que meu irmão faleceu, que foi uma situação meio trágica, do falecimento do irmão na adolescência, que tinha a ver com a questão dele. Ali teve a questão do vínculo, ali teve uma questão da Tele, de na relação com ele, do jeito que ele falava, do jeito que ele se portava, me parecia muito adolescente. Isso influenciou por eu ter chamado. E a gente não sabe, Márcia, se nesse grupo essa mulher não estava segurando a bolsa de forma muito apertada. Se nesse momento do grupo ela não parecia estar tremendo ou insegura. Essas coisas que passam para o nosso inconsciente, que a gente não detecta, ideia de figura e fundo mesmo da Gestalt, né? Que não são figura para a gente naquele momento, que são fundo, mas que quando a gente olha para o outro, se tornam figura. E aí a gente convida ele a falar. Então, as coisas que parecem muito mágica, elas têm a ver com as nossas experiências do consciente e do inconsciente. E a gente precisa também respeitar que, para que isso aconteça, a gente precisa largar a mão do controle. Esta é a grande porcaria, né? Porque nós somos grandes controladores, assim. E a grande porcaria na sessão é a gente assumir que a gente, às vezes, que o paciente vai levar para um outro assunto que eu estava atendendo aí uma paciente às 16 horas, que eu tinha toda uma hipótese terapêutica aqui.
E aí eu tava num caminho e ela foi para um outro, e aí eu simplesmente tive que abandonar o caminho que eu achava que era, e a gente foi construir um outro caminho juntas. E essa nossa necessidade de controle é que impede a gente de reconhecer esse aspecto da pele, que é da intuição. Sabe? Quanto menos necessidade de controle a gente tiver, mais a gente reconhece a pele. E a gente precisa trabalhar muito para abrir mão desse controle. Para poder reconhecer no outro as necessidades do outro. Mas não é fácil, não. E às vezes é na tentativa e erro, sabe, Márcia? Quantas vezes eu já falei para um paciente, tá, mas isso tem relação com aquela cena que você me falou da sua infância? Joguei no ar. Não, nada a ver. Tudo bem. E eu não vou dizer que tudo é resistência. Nós, psicodramatistas, a gente não faz isso. Ai, é resistência do cliente, é resistência do... Não, às vezes eu posso ter dado uma bola fora, tudo bem. Eu posso ter dado uma bola fora. Se ele tá dizendo que não é, não é. E na realidade, acho que até você pegar mesmo, até uma certa experiência, você dá muitas bolas fora, né, Amanda? Porque Aham. muito. Quando eu crescer, eu quero ser igual você, tá? Assim, bem. Porque você tem que ser muito observador também, né? Em cada detalhe, né? Isso. Isso. E aí a gente... É uma tarefa muito difícil, abrir mão do controle, abrir mão das nossas necessidades egóicas, se fortalecer na necessidade do outro. Porque às vezes tem paciente que chega para nós, né? Bom, eu tive uma paciente que chegou para mim que tinha uma questão de currículo. A gente ficou a sessão montando currículo. Qual é o problema? Era funcional para ela, ela precisava aquilo, era aquilo que ela precisava, a gente fez. Teve uma sessão que uma paciente minha não sabia uma funcionalidade do PowerPoint, que é de gravar enquanto você tem o PowerPoint, né? Tem um videozinho que fica ali. E aí eu fui mostrar para ela como é que era a funcionalidade do PowerPoint, ela fez compartilhando tela, tentou mostrar para mim. Sim, porque essa é a resposta que aquele paciente precisa ter naquele momento. É isso que precisa ser treinado. Também é espaço para isso. É para um espaço para desenvolvimento de papel, né? Bom, gente, esse papo tá bom, mas estamos chegando na finaleira. Na minha perturbação, era semana que vem, eu adiantei para essa, então provavelmente a gente vai pular uma semana, mas eu aviso no grupo. Peço desculpas por tudo isso, mas é assim mesmo, né? A gente às vezes tem uma rotina de horários meio apertada quando alguém diz, Amanda, tu esqueceu, eu acredito plenamente que eu esqueci. Eu acredito. E aí eu vou atrás. Porque para eu esquecer é 2 palitos, eu sou essa pessoa que esqueço, sim. É muito fácil. Então, gente, boa terça para vocês, bom descanso, bom trabalho. Pode falar, Edna. Deixa eu ligar o microfone primeiro. Então, sou Edna, sou de Goiânia. É a primeira vez que eu participo do grupo. Tem algumas perguntas, por exemplo, qual é esse livro, né, que a gente está lendo? E assim, vou estar aqui a semana que vem, daqui 15 dias, como é que funciona? Eu estou assim um pouco perdida, mas estou aqui. O grupo é de 15 em 15, só que eu 15 em despirocei. 15. É, Tá, eu entendi essa parte. e era semana que vem. Então a gente vai pular uma semana, já que eu antecipei. Pede lá tá no nosso grupo do WhatsApp, Edna? Sim, tô. Pede lá no grupo que a gente manda o PDF. Ah, tá, do livro, né? É da Isso. Zeca. É, o Esse Realidade livro. Suplementar e a Arte de Curar. Tá, e eu estou aqui digitando com toda a minha rapidez uma frase da Rosa, que vem complementar muito a fala de hoje, né, as contribuições. Ela disse o seguinte, ela fala assim, a gente se liga pela vulnerabilidade, o resto é ego e aplauso, né? Então, eu acho que a Zeca falou um pouco disso aí, né, para a gente, essa questão do ego, né? E é no momento da vulnerabilidade do nosso paciente que a gente se conecta, e que aí a gente vem com esse tanto de nomes, né? Tele, intuição. Então, eu acho que essa conexão, essa forma de conectar
nesse momento da vulnerabilidade do nosso paciente, por que não a nossa também, né? Muitas vezes o paciente, ele lê a gente, né? Naquele dia que a gente está mais vulnerável, menos egóico, né? Então é isso, foi um prazer estar com vocês até daqui a 15, né, Amanda? Ou daqui a uma semana, como é que fica o calendário? Porque se faltou... semana que vem a outra. Então, agora 15, a gente não vem... É dia 4. Vem não, né? Dia 4. Não, perdão. Se o pessoal não tiver problema, dia 4. Não tem problema para vocês do no dia 10. 4, gente? É sempre terça. É. A princípio, vamos deixar dia 4, eu vou botar lá no grupo, se alguém tiver algum problema, daí a gente remaneja a data. Ok, ótimo. Foi um prazer, gente. Muito obrigada. Foi um prazer, Edna. Beijos a vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.